Dê um toque especial à sua mesa de Natal. Nesse tutorial vou te ensinar a fazer um jogo americano que todo iniciante consegue fazer. E o melhor, você ainda vai conseguir fazer uma renda extra produzindo esse jogo americano e vendendo para seus amigos. Oi, sou Francis Rodrigues e seja bem-vindo ao meu canal. Muitas pessoas desejam criar uma atmosfera única para as festas de fim de ano. E essa é sua oportunidade de lucrar, fazendo um jogo americano simples, com cores diferentes, com tema específico para cada cliente. Então vamos trabalhar? A medida que eu usei para fazer o jogo americano é de 71 de largura por 29 centímetros de altura. Como o tecido é muito grande, não deu para aparecer aí no vídeo, só deu para aparecer eu medindo a altura, que é de 29. Peguei a fita métrica e marquei. Usei uma régua para deixar o traço bem retinho. Recortei com a tesoura de cortar tecido e recortei essa margenzinha que sempre tem nos tecidos. Lembrando que quando eu medi só sem essa parte, que geralmente é 1 centímetro, que tem essa rebarba. Eu sempre corto ela para não ficar esquisito. Como minha mesa é comprida, é de 6 lugares, então eu cortei 6 partes. Agora eu vou cortar a manta F1. Peguei uma caneta, porque o giz não risca, e peguei a minha régua e esquadrei, porque estava torto, né? É sempre bom esquadrar para ficar tudo certinho. Peguei a caneta e risquei. Para riscar a manta, não use sua caneta preferida, porque às vezes acontece de assim que tu começar a riscar a manta, a tua caneta começar a falhar ou estragar ela. Então eu sempre pego ou um lápis ou uma caneta especificamente só para cortar a manta. Peguei a minha tesoura e comecei a cortar. Não corte a manta com sua tesoura de cortar tecido, porque vai desamolar ela e vai perder o fio. Eu usei a tesoura que eu corto papel para cortar a manta. Tive um pouco de dificuldade, mas melhor do que desamolar minha tesoura de cortar tecido. Já na manta as medidas são diferentes. É 29 de altura, aí a metade de 71, que deu 35,5. Para fazer o jogo americano, tu só precisa de uma parte, tu não precisa das duas partes, que nem no tecido. Medi tudo certinho, esquadrei e recortei. Você está vendo que o vídeo está cheio de dicas, então aproveite e se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E compartilhe com alguma amiga que também está a fim de costurar ou aprender a fazer jogo americano. Na manta também cortei 6 partes diferentes, de 29 centímetros de altura e 35 centímetros e meio de largura, porque cada jogo americano precisa de um pedaço desse de manta F1, R1 ou F1, não lembro. Agora com o alfinete vou marcar o meio do tecido para poder colocar a manta. Esse alfinete que eu tenho, a cabeça dele é de vidro, porque eu vou passar. E alfinete com a cabeça de plástico costuma derreter e não fica legal. Então você tem que se atentar a isso. Se seus alfinetes for dessa de cabeça de plástico, tome cuidado para não passar o ferro em cima. Coloquei a manta do lado avesso do tecido e prendi com alfinete. Usei o ferro para fixar. Não passe, só pressione o ferro junto com o tecido, que é para cola derreter e grudar no tecido. Se tu passar, provavelmente vai ficar uns grumezinhos de tecido e não vai ficar bonito. É só para derreter mesmo a cola para grudar nessa parte do tecido. Pressione, como o tecido é vermelho, vai mudar um pouquinho de cor. Aí você pressiona, deixa um pouquinho, pressiona, deixa um pouquinho e vai mudando de lugar até passar todo o tecido. Agora é hora de fazer o teste. Pega um tecido e uma manta, um pedacinho e faça o teste para costurar. Eu usei a agulha número 10 e o que melhor se adaptou para mim foi o calcador de acrílico. O calcador de metal não puxou muito bem a linha e ficou feio a costura. Faça o teste aí na sua máquina, como é que fica melhor. Geralmente eu gosto de colocar a parte do fofinho da manta pra cima, porque puxa melhor. Se eu botar o tecido em cima e a manta embaixo, geralmente engata e não fica legal. Agora você arruma um tecido para poder costurar. Fica assim. Tecido, frente com o lado certo do tecido, coloca a manta em cima do lado avesso. Aí fica tipo um sanduíche. Tecido com tecido e a manta. Prende com alfinete para ficar bem melhor. No caso, meu alfinete é aquele bem fininho com a cabeça de vidro. Ou seja, o ponto da máquina passa por cima. Se teu alfinete for aqueles que não tem cabeça ou a cabeça de plástico, você precisa ter cuidado, porque geralmente esses alfinetes o ponto não passa por cima e acaba quebrando a agulha. Então você tem que tirar antes de passar a máquina. No caso, passar o cursor. E lembrando sempre, na hora de virar, você dá um leve retrocesso, deixa a agulha dentro
e vira, sempre deixando mais ou menos meio centímetro ou 1 centímetro de margem. Eu sempre deixo o pé de máquina. Vou costurando certinho, toda vez nos cantos eu faço um retrocesso no final e começo com o retrocesso, porque isso ajuda quando for cortar os cantinhos não sair a linha. Lembrando também que toda vez quando você for costurar, como você vai dobrar, você vai precisar deixar um espaço. Faz um retrocesso, depois você deixa o espaço e faz outro retrocesso e continua costurando. Assista até o final, porque no final do vídeo eu vou mostrar o cálculo de quanto custou cada jogo americano, caso você queira fazer para vender. Esse cálculo bônus já é um incentivo para você se inscrever, não acha? Se inscreve aí no canal. Não tô te pedindo muita coisa, eu te ajudo e tu me ajuda a crescer esse canal. Agora é hora de cortar as rebabas. Eu geralmente deixo em 5 milímetros só da costura. E cuidado para não cortar a costura sem querer, hein? Que eu já fiz isso. Lembrando que a tesoura que eu estou usando é a tesoura de cortar papel. Se usar a tesoura que corta tecido, vai estragar o fio dela e vai ficar desamolado. Nos cantinhos eu sempre corto o canto, mas com cuidado para não cortar a costura. Assim fica mais fácil para na hora que eu for dobrar. Para não ter excesso no cantinho. Se ter, geralmente fica uma bolinha e fica feio. Porque o jogo americano é retangular, né? Agora é só cortar esse fiozinho que fica do espaço que você deixou, porque ele atrapalha, e dobrar com cuidado. Coloca o dedo lá no cantinho, o outro puxa pra cima. Assim fica bem mais fácil do que tu só ir puxando loucamente. Se tu for fazendo isso, os cantinhos não ficam bonitos. Eu gosto de usar a tesoura fechada ou algo, uma régua, ou, sei lá, alguma coisa que não seja tão pontuda para poder ir arrumando os cantinhos. Se tu usar uma coisa muito pontuda, vai acabar furando o canto e vai ficar feio. Às vezes tira a costura e tu vai ter que costurar de novo, desdobrar, fazer a mesma costura. Aí come tecido, fica uns grumozinhos para baixo e não fica nada bonito. Eu sei porque eu já fiz isso, então eu vou compartilhando com vocês as burrices que eu já fiz, que é para você não fazer igual, aí assim já economiza mais teu tempo. Para fechar o furinho que fica, você tem duas opções. Fechar com ponto invisível na agulha de mão ou fechar na máquina. Eu prefiro fechar com ponto invisível porque eu acho que fica mais bonito, porque não aparece. Na máquina geralmente aparece e eu sou meio enjoada e fica aparecendo e aquilo me incomoda. Depois disso, é só passar com o ferro para desamassar, né? Porque quando tu dobrou, ficou tudo amassado. Nessa parte tu pode sim passar, não precisa só pressionar que nem na primeira parte. Vai passando primeiro os cantinhos para arrumar bem e logo em seguida tu passa do meio para a ponta. Assim fica bem mais fácil de organizar do que tu só passar loucamente sem nenhum lado. Tu passa as pontas para fixar bem e depois tu vai do meio para fora, do meio para fora. Assim fica melhor. Vou rebater a costura. Eu uso como medida um pé de máquina, no caso seriam uns 5 milímetros, que é a distância da agulha entre o final do calcador. Você vai perceber que estou com a mão em cima do jogo americano, mas não é porque a máquina não está puxando. É simplesmente como apoio, porque se eu deixar ela indo livre, balança muito o tecido e fica ruim de costurar. É somente para isso, é só para apoio mesmo. Lembrando que na hora de curva, sempre deixe a agulha dentro do cursor e dobre o tecido. Não esqueça de subir o pé, né? Você já aprendeu como faz o jogo americano, agora vamos calcular quanto custou cada um para que você possa vender e lucrar. Fiz essas continhas de regra de 3, espero que dê para entender. Se não der para entender, é só tu comentar aqui embaixo que eu faço um vídeo só explicando como é que faz as contas de cálculo do tecido para você saber quanto custou cada centímetro do tecido para você vender suas peças. Lembrando que esse preço é de acordo com a minha região, você faz com acordo com os preços da sua região. Lembrando que é só uma sugestão, você pode aumentar ou diminuir o preço, tá? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações para não perder nada. E é isso, tchau!